Projeto de lei ordinário, declaração de utilidade pública, iniciativa professora Josete. Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, IBDSEX, Instituto Dignidade. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão. Para discutir. Para discutir, professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, temos aqui hoje em segundo turno o projeto que declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, o IBDSEX. Nós já aprovamos esse projeto em primeiro turno. Em termos legais, o projeto apresenta todos os quesitos necessários. Nós acompanhamos o trabalho dessa entidade. É uma entidade que busca fazer um trabalho principalmente de acolhimento em relação às pessoas LGBT, e a questão também da prevenção das DST e AIDS. Nós já tivemos a presença aqui no primeiro turno do representante da entidade, que é o Tony Reis. Ele conversou com diversos vereadores. Em alguns momentos, acho que se criam polêmicas aqui desnecessárias. E entendo que o que nós temos que levar em conta é a legalidade, né, e não questões de posicionamento individual, né, um posicionamento mais ligado a um perfil religioso, que respeito, assim como todos aqui, eu acho que devem ter suas crenças, devem... alguns mais, outros menos, mas, enfim, tem alguma ligação com algum tipo de crença. E eu acho que isso não deve ser um critério para pautar a aprovação de uma lei, uma vez que o Estado é laico, né? E essa lei trata meramente da questão de declaração de utilidade pública. Nós sabemos que há sempre uma preocupação em relação à entidade apresentar relatórios e seguir todos os critérios que a Lei de Declaração de Utilidade Pública determina, e como eu já falei, isso aconteceu. No entanto, né, nós temos que levar em conta que houve um posicionamento que, no meu entendimento, difere daquele que a legalidade aponta, né, onde alguns vereadores votaram de forma contrária. Então, eu não vou me alongar mais nessa discussão, né, entendo que nós temos uma perspectiva de garantir que entidades que prestam um serviço para a comunidade, e como é o caso, uma entidade que é respeitada, que já vem de algum tempo atuando, né, na defesa de direitos humanos e na prevenção de DST e AIDS, ela deve ser contemplada com a aprovação dessa lei para garantir que ela possa continuar realizando seu trabalho. E, acima de tudo, tem um caráter
formador, mobilizador e assistencial. Então, acredito que nós temos que ter o bom senso nesse momento e garantir a aprovação desse projeto. Então, não vou me alongar mais e peço o apoio dos colegas, que foi o que aconteceu no primeiro turno, onde a maioria, né, das vereadoras e vereadores puderam votar conosco. Seria isso, agradeço a atenção e conto com o apoio de todos e todas. Obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Ué, não abriu, presidente. Não abriu o painel da votação. Não, agora abriu. Não. Não, ainda não. Ainda não. Já vai, Paulo. Não, já abriu chamada. Abriu chamada, calma. Não. Agora tem que responder a chamada. Está em votação. Tem que responder a chamada primeiro de novo e daí fazer. Estão em votação. Mas tem que responder a chamada, que ficou clicando. Tem que apertar embaixo. Painel está com presidente. deficiência, senhor presidente. Bancada do fundo. Bancada do fundão, não funciona o aparelho. É só apertar a chamada. Registre a sua presença e, na sequência, o seu voto, por gentileza. Aqui, ó. Aperta 4 vezes. Mais um. Aperta mais um. Aí, agora vota. José Maria, é isso aí. Então aí. Votação encerrada. Dez sim, uma abstenção, 15 não, rejeitado o projeto. E agora, eu gostaria também de me colocar, porque não foi possível justificar meu voto, até porque as coisas foram muito rápidas, e de lamentar que essa casa, na sua maioria, de novo, pautada pelo fundamentalismo, rejeita um projeto de declaração de utilidade pública. Não pela questão legal, mas por uma questão de preconceito, de transfobia, de homofobia. Peço a Vossa Excelência que se mantenha a matéria. Vou tentar, senhor presidente. E quando a gente fala aqui, que eu ouvi também de alguns vereadores, é importante aquelas políticas públicas que incluam as pessoas, que garantam dignidade para as pessoas. Por isso eu estou votando favorável nesse projeto. Pena que isso só funciona para alguns casos. Porque quando nós falamos de declaração de utilidade pública para uma entidade que inclui, que acolhe pessoas que são excluídas pela sociedade,
que são, pelo preconceito, não têm seus direitos garantidos, como é o IBDSEX, também chamado de Instituto Dignidade, aí, nesse caso, nós não temos que falar de inclusão, nem de respeito aos direitos básicos das pessoas. Porque é questão fundamentalista, onde se coloca uma questão religiosa num espaço que é laico. E eu lamento que muitos que não são fundamentalistas, nessa hora, sejam corporativos. E porque vereador XYZ, que é meu amigo, pediu para eu votar contra aquele projeto, faz com que eu vote. Aí não interessa se as pessoas estão sendo excluídas ou não, se os direitos dessas pessoas estão sendo garantidos ou não. Isso é lamentável. E eu não podia deixar de colocar o meu posicionamento aqui. Eu tive 10 vereadores que votaram comigo. Agradeço a esses 10. Agora, lamento aqueles que votaram contrários e lamentam aqueles que se ausentaram da sessão. Vossa Excelência teve oportunidade de fazer isso na justificativa do seu voto. Por gentileza, se mantenha no projeto. Então, eu gostaria de dizer que eu votarei favorável ao projeto 5194/2014, porque quando eu voto num projeto, eu não voto pensando em que vereador apresentou, eu voto no conteúdo desse projeto. E é por acreditar na inclusão, por acreditar que as pessoas ocupam áreas, na maioria das vezes, em 99% dos casos, porque elas não têm condições de adquirir uma casa ou de pagar um aluguel, é que eu estou votando favoravelmente a esse projeto. Para mim não interessa se é o vereador Toninho, que eu tenho maior respeito, ou se é o vereador Bruno Pessutti, que eu tenho maior respeito também. Interessa o conteúdo do projeto. Para mim não interessa se é um vereador que já disse para mim que em tal projeto na Comissão de Legislação mandou arquivar para me dar um castigo. Né? Num projeto de conselhos que muitas vezes vem para essa casa e é aprovado, mas quando é da professora Josete, ele não vem para a pauta porque tem que dar um castigo para a professora Josete. Então, acho que para alguns também foi um castigo, talvez porque a professora Josete, num ou no outro projeto, não concordava com o teor daquele projeto e votou contrariamente. Então, nesse momento, se vota contrário num projeto de declaração de utilidade pública que cumpre todos os requisitos. Né? Infelizmente, essa questão corporativa, né, que é do meu amigo, de quem sempre está de bem comigo, que por mais que às vezes tenha um projeto que eu não concorde muito, mas eu não quero causar melindres, eu vou votar favorável. Então, para esse eu sempre vou votar favorável. Mas para alguém que eventualmente numa situação ou noutra votou diferente daquilo que eu queria, aí eu dou um castigo, mesmo que o projeto seja importante para a maioria da população ou para um grupo que é excluído da sociedade, que não tem acesso à escola porque a escola exclui. E que quando essa pessoa se torna adulta, como não estudou, muitas vezes se prostitui porque não tem outra alternativa de sobrevivência. Então eu lamento o posicionamento daqueles vereadores que votaram contra o projeto e que se abstiveram dessa votação. E agradeço aqueles que votaram favoravelmente. Eu queria também do líder do governo que da próxima vez pudesse orientar a bancada de forma favorável. Eu acho que isso teria ajudado também a aprovação do meu projeto. Acho que a posição do senhor também poderia ter influenciado nesse momento a maioria votar comigo. Quando a gente libera a bancada, libera para que o fundamentalismo se articule e acabe derrotando um projeto que era importante sim para a sociedade de Curitiba. Obrigada.